Olá, olá, seja bem-vindo. Estamos no programa Vida em Cristo, canal no YouTube, e você pode se inscrever no canal, aproveitar aí para acompanhar a gente, receber as notificações mais rápido dos novos programas, novas mensagens que a gente está colocando aí. E hoje vamos meditar na palavra de Deus para ampliar nosso conhecimento, para a gente ser edificado pela palavra. E antes aí vamos ver a vinheta do programa e logo estaremos iniciando mais um programa Vida em Cristo. Seja bem-vindo novamente. Talvez você esteja com a sua Bíblia aberta aí, ou pode acompanhar também pela tela do seu computador. Vamos ler em 1 João 4, versículo 1 ao 3. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês que está vindo e que já está no mundo. A gente muito ouve falar sobre o anticristo, né? O fim dos tempos, principalmente nas passagens de Apocalipse, ali personificada por um homem, né, um único homem, mas a palavra nos fala que o espírito do anticristo já está no mundo, o espírito do anticristo, né? A gente tem curiosidade para saber vai ser o anticristo, mas o espírito já está no mundo. E a gente vê muitas oposições, né, no nosso dia a dia, até mesmo quanto à Bíblia, mas a palavra nos fala que todo aquele que nega a vinda de Cristo, que nega a existência de Cristo, ele é o anticristo, né? O contra Cristo. A gente vê muito a relativização da Bíblia. Muitas pessoas falam, eu acredito na Bíblia, eu acredito que Cristo como homem veio, mas eles não acreditam na divindade de Cristo. Então eles acreditam em Cristo como um profeta, como um homem, até um homem bom, um homem generoso, um grande líder aqui na terra, mas anula a sua divindade. E essa relativização de Cristo, ela também faz parte da ação do anticristo. A gente tem que tomar muito cuidado nos nossos dias a dia, porque, na verdade, o inimigo não quer tirar ninguém de igreja, não quer tirar ninguém de comunidade cristã. Ele quer apenas distorcer a palavra para que muitos percam a salvação, muitos desviem do caminho, muitos enfraqueçam na sua fé. A gente vê até recentemente, né, falando uma certa celebridade falando sobre a necessidade de se reescrever a Bíblia, né? A que ponto chegamos? Reescrever a Bíblia, para que a Bíblia seja agradável àqueles que não creem, para que a Bíblia seja agradável àqueles que querem ir de contra os princípios de Deus. Então aí a gente fala, né? A gente fala muito em liberdade religiosa no Brasil, mas a liberdade religiosa desde que nós pensemos igual a eles, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós somos livres mesmo, né? A gente luta pela liberdade religiosa no nosso país, a gente tem que ser livre para professar a nossa fé. Mas mesmo em países que a gente não tem essa liberdade religiosa, a gente não pode abrir mão dos nossos princípios, né, dos nossos princípios, princípios de Deus, na verdade, né, para nós. E que a Bíblia nos coloca, a Bíblia nos revela. A Bíblia é a nossa grande revelação do que Deus pensa sobre nós, pensa sobre a humanidade, o que ele fez, qual o objetivo que estamos aqui nessa terra, né? E o principal plano de salvação, né? A queda, mas a vinda de Cristo para nos salvar. E aquele que nega essa existência de Cristo como Salvador, ele é reinado pelo espírito do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4 fala:
Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí fala do anticristo como personificação de pessoa, né? É como o do Apocalipse aí. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, outra característica aí, né, do espírito do anticristo, na verdade, as pessoas tendem hoje, até antigamente, né, mas hoje a gente vê muito acentuado que esse lugar de adoração, né, muitas pessoas falam ateu, né, mas na verdade são euteu, como eu falo, né, que as pessoas que se consideram próprio Deus, as suas próprias vontades são mais importantes do que a de qualquer outra, até mesmo a de Deus. Eles buscam a admiração, buscam a adoração a si próprio, né? Então é o Espírito de Deus dentro de si mesmo, né? A gente vê o anjo decaído aí, né? Que quis se tornar igual a Deus, e também a queda, né? Quando a serpente oferece o fruto ali que estava proibido para Adão e Eva, né? E eles caíram ali porque acreditaram que eles obteriam conhecimento e se tornariam semelhantes a Deus, né? Se tornariam como Deus, né? E hoje a gente vê esse espírito ainda ali na nossa humanidade, pessoas buscando a autoadoração, o autoengrandecimento, né? Achando que os seus próprios braços são suficientes para resolver todos os problemas aqui na Terra, e a gente vê que como nós somos frágeis, na verdade, né? A fragilidade da nossa sabedoria, da nossa força humana, do nosso poder humano. Somente Deus pode tudo, tudo pode. Se Deus quiser modificar todas as coisas aqui existentes, Ele pode, Ele tem um poder para isso, né? Mas é esse espírito do anticristo, né? A gente espera a personificação no fim do mundo, né? Mas ele já está ao nosso lado, até mesmo dentro das igrejas. O espírito do anticristo está. Talvez pessoas próximas a nós que frequentam os mesmos lugares, os mesmos locais, mas que na verdade estão dominados pelo espírito da apostasia, o espírito do anticristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 23 e 25, fala: todo aquele que nega o filho também nega o pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa promessa que ele nos fez, a vida eterna. O objetivo é nos tirar a vida eterna. Pois há um momento em que deixamos de crer no Filho como divindade, deixamos de ter acesso ao Pai e perdemos a nossa salvação. Quando relativizamos Cristo, é porque a gente tem que entender, né? Tem o Cristo carne, né? Hoje, historicamente, é impossível uma pessoa negar a existência de Cristo carne. Tem registros históricos, registros que qualquer historiador pode buscar ali e ver que um homem chamado Jesus Cristo, que foi um grande líder humano, existiu. Isso é difícil a pessoa negar. Mas o Cristo como divindade, as pessoas tentam relativizar, tentam enfraquecer a fé dos outros para que se desviem. Não adianta a gente acreditar num Cristo carne e não acreditar num Cristo divino, pois é o Cristo divino que nos une ao Pai. Se nós não cremos que foi o Pai que enviou o Filho e se fez carne para nos salvar, o poder de salvamento ele se perde, ele não existe, ele se anula e nós perdemos a nossa salvação. Nós levamos outras pessoas a saírem do caminho. Então, a gente tem que entender que esse espírito da apostasia, afastamento da crença original, esse espírito
espírito do anticristo, aquele que nega a Cristo, aquele que relativiza a Cristo, ele está dentro da nossa sociedade, não só da nossa sociedade que a gente considera como mundana, né? Mas dentro da nossa comunidade que a gente considera comunidade de fé, aquela igreja física, né? Não a igreja espiritual de Cristo, mas a igreja física, pessoas que mesmo frequentam, mesmo pessoas que têm o poder de liderança na nossa em religiões cristãs, eles podem estar carregando o Cristo da apostasia, o espírito da apostasia, o espírito do anticristo, que está distorcendo a palavra de Deus, relativizando a palavra de Deus e levando muitos à perdição, pois ele não está apenas se perdendo. Quando a gente bate uma coisa, uma pessoa que tá pecando está indo para o caminho de perdição, outra é a pessoa que está pregando a palavra distorcida e além da sua vida levada em perdição, ele está levando muitas outras pessoas à perdição por seus falsos conhecimentos, por suas falsas filosofias vãs, mundanas, que às vezes a gente até adota na nossa cultura religiosa, mas que não tem nada a ver com Bíblia, com palavra de Deus. É isso que a gente tem que entender e tomar cuidado, porque o espírito do anticristo já está no mundo para levar as pessoas à perdição. Então, irmão, tome cuidado com o espírito aí que não procede de Deus. Temos que ter o discernimento espiritual para compreender o que vem de Deus, o que é apostasia, o que é do espírito do inimigo, do anticristo, e que o plano do inimigo já está em ação, já está armado, né? Já está planejado, e muitos estão caindo, mesmo acreditando que tem sua fé firmada a Deus, mas uma fé falha, porque está firmada na palavra falsa de Deus, numa palavra incorreta de Deus, numa palavra que já se afastou daquele princípio de Deus. E que nosso Deus esteja nos fortificando, é isso que a gente tem que pedir hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos mostrando, nos revelando a Tua verdade, meu Pai, nos dando discernimento espiritual nesse tempo tão importante, meu Deus, que tantos profetas falsos, tantas palavras falsas, tantas filosofias falsas têm se levantado, mas nós devemos, meu Pai, estar firmados unicamente na Tua palavra, na Tua verdade, meu Deus, pois a Tua palavra, a Tua verdade é a única que leva à salvação. Jesus Cristo, o único que leva à salvação. O sacrifício de Jesus Cristo é o único que nos leva à reconciliação contigo, e que a Tua palavra esteja em nossos corações sejam terras férteis, coração quebrantado para receber de Ti e frutificar. Que haja mudança na nossa vida através da Tua palavra, pois quando a gente conhece a verdade nos liberta. Quando a gente põe em prática a Tua verdade nos liberta. Obrigado por tudo, pelo sacrifício do Teu Filho, para que hoje pudéssemos estar aqui reconciliados contigo. Agradecemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então tenha um ótimo domingo, fique na paz do Senhor. E aproveite aí, se inscreva no canal e acompanhe a gente. Fique aí por dentro da nossa programação. Forte abraço. E assim, escreva aí. Se tem algum pedido de oração, algum comentário aí, escreva aí embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo também. Até a próxima. Forte abraço para todos vocês.